Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. É isso aí. Hoje vamos mergulhar num assunto que é o coração de qualquer casamento, o perdão. Hum, E para nos guiar nessa conversa, a gente tem um material super interessante. O episódio do podcast Aliança Renovada, legal. que fala sobre a importância do perdão na vida a dois, Sei. com uma perspectiva bem bacana, baseada na fé. E o que me chamou a atenção logo de cara foi a forma como eles abordam o perdão. Eles não falam de um perdão pontual, sabe? Daquele que a gente pede e pronto, acabou. Eles exploram o perdão como um processo, um estilo de vida. Uma espécie de remédio para a alma, como eles mesmos dizem. Interessante essa ideia de remédio para a alma, né? Me deixou curiosa para entender como isso funciona na prática. Uhum. Porque, afinal, a gente sabe que casamento não é sempre um mar de rosas, né? Desentendimentos acontecem, a gente magoa e magoado. Exatamente. E é aí que entra a importância do perdão. O Aliança Renovada coloca que o perdão, dentro dessa perspectiva de fé, tem um poder de cura e reconciliação enorme, impedindo que mágoas se acumulem e virem barreiras intransponíveis entre o casal. Faz sentido. É como se o perdão fosse limpando o terreno, tirando as pedras do caminho para que o relacionamento possa florescer. Mas me fala uma coisa, o que o podcast fala sobre os motivos pelos quais o perdão é tão vital num casamento? A gente sabe que é importante, mas por quê? Eles argumentam que, antes de mais nada, a gente precisa ter em mente que o casamento une duas pessoas imperfeitas. É verdade. A gente erra, a gente falha, a gente magoa, às vezes sem querer. É da natureza humana. Uhum. E por isso o perdão se torna indispensável. Sem perdão, a gente fica preso num ciclo de ressentimentos que vai corroendo a relação por dentro. É como diz o ditado, né? Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. A gente acaba se machucando muito mais do que a pessoa que nos feriu. É bem por aí. E o Aliança Renovada ilustra essa ideia com a passagem bíblica de Efésios, capítulo 4, versículo 32, que fala sobre a importância de sermos bondosos, compassivos e perdoadores uns com os outros, assim como Deus nos perdoou. Ou seja, o perdão é um ato de amor, de compaixão e que encontra respaldo da própria fé, né? Mas convenhamos, perdoar nem sempre é fácil. Às vezes a mágoa é profunda, a ferida dói muito. O que o podcast sugere para aqueles momentos em que perdoar parece impossível. Eles enfatizam, e eu achei isso bem interessante, que o perdão é, antes de tudo, uma decisão e não um sentimento. Não significa que a gente vai esquecer o que aconteceu ou fingir que não dói, mas é escolher conscientemente liberar o outro daquela dívida emocional. E claro, eles frisam que a fé tem um papel fundamental nesse processo, porque muitas vezes a gente precisa de uma força maior para conseguir perdoar de verdade. Compreendo. É como se a gente entregasse essa mágoa, essa dor, nas mãos de Deus, pedindo a Ele força para seguir em frente, sem carregar esse peso. Mas e na prática, como a gente pode começar a transformar essa decisão de perdoar em ações? O que o podcast diz sobre isso? Eles trazem algumas dicas bem interessantes que a gente vai explorar mais a fundo daqui a pouco, mas já adianto que eles falam sobre a importância de buscar a ajuda em Deus através da oração, de ter uma conversa franca e honesta com o parceiro, sem acusações, e de lembrar que a gente também é imperfeito, a gente também erra e precisa de perdão. Verdade. É um exercício de humildade, né? Reconhecer as nossas próprias falhas e lembrar que ninguém é perfeito. Acho que esse é um bom gancho para a gente continuar nossa conversa no próximo bloco. O que você acha? Concordo, vamos mergulhar um pouco mais nesse universo do perdão, entender como ele pode transformar nossas relações. E estamos de volta para continuar nossa imersão no mundo do perdão, um tema tão essencial para qualquer relacionamento, mas especialmente para o casamento. Exatamente. No bloco anterior, a gente viu como o perdão, com essa perspectiva de fé que o Aliança Renovada traz, pode ser um verdadeiro bálsamo para a relação, ajudando a curar feridas e a fortalecer os laços entre o casal. Mas confesso que fiquei curiosa para saber como isso se aplica na prática no dia a dia de um casamento. Será que eles dão exemplos de como o perdão se manifesta na vida real? Sim, eles compartilham uma história que achei bem ilustrativa. Lembra que no bloco anterior a gente mencionou que o perdão é uma decisão. Eles usam o exemplo de um dos apresentadores, o Carlos, que se atrasou para um jantar especial com a esposa Ana. Ah, sim, lembro. Uma situação bem comum, né? Quem nunca se atrasou para um compromisso importante que tinha a primeira pedra. Pois é. E a Ana, como era de se esperar, ficou chateada. Afinal, ela tinha preparado tudo com carinho, ela estava esperando ansiosa. Mas o que me chamou a atenção foi a reação dela depois. Do que ela fez. Oh. Deu uma bronca daquelas no carro. Ah, ela respirou. Ah. Pronto, se acalmou e escolheu perdoá-lo. E o mais interessante é que o podcast vai além do simples ato de perdoar. Eles mostram como essa atitude da Ana impactou o Carlos. Imagino que ele tenha se sentido aliviado, né? Mas que tipo de impacto eles mencionam? Eles falam que o perdão da Ana fez com que o Carlos se sentisse ainda mais motivado a ser um marido melhor, a se esforçar para não repetir o erro. Ou seja, o perdão não beneficiou apenas a Ana, mas transformou a dinâmica do relacionamento como um todo. Nossa, que bacana.
É como se o perdão tivesse criado um ciclo virtuoso, né? A Ana perdoa, o Carlos se sente amado e valorizado, e isso impulsiona a ser melhor. É uma cadeia de positividade. Exatamente. E essa história ilustra perfeitamente a ideia que a gente discutiu antes. O perdão reconstrói a confiança e a conexão. Quando a Ana perdoou o Carlos, ela reabriu o canal de comunicação entre eles, criou um ambiente seguro para que o amor pudesse fluir novamente. É como se o perdão fosse uma ponte que religa duas margens que estavam separadas, né? Permite que o casal volte a se encontrar, se conectar de forma genuína. Perfeito. E o Aliança Renovada enfatiza que essa capacidade de perdoar é a base para um casamento feliz e duradouro. Afinal, em qualquer relação a gente vai cometer erros, vai magoar o outro intencionalmente ou não. O que realmente importa é como a gente lida com essas situações. E quando a gente está do outro lado, quando somos nós que cometemos o erro, o que o podcast sugere para esses momentos? Eles também dedicam um bom tempo falando sobre a importância de pedir perdão. E assim como perdoar, pedir perdão também exige humildade, exige que a gente engula o nosso orgulho e reconheça que falhamos. É verdade. Muitas vezes é mais fácil apontar o dedo para o outro do que olhar para dentro e enxergar as nossas próprias falhas, né? Mas confesso que pedir perdão me parece ainda mais difícil do que perdoar. Você também sente isso? Sim, tem dúvida. Pedir perdão exige coragem, exige vulnerabilidade. A gente se expõe, reconhece que magoou o outro e isso pode ser assustador. Mas, por outro lado, quando a gente consegue pedir perdão de forma sincera, a gente demonstra arrependimento, respeito pelo outro. Isso abre caminho para a reconciliação. É como se a gente estivesse dizendo, eu te amo o suficiente para reconhecer meu erro e lutar para que a gente se reconecte. Exatamente. O Aliança Renovada traz algumas dicas bem valiosas para quem deseja pedir perdão da maneira correta, de forma que o outro se sinta realmente tocado e a relação possa ser restaurada. Mas acho que esse é um ótimo tema para a gente explorar no próximo bloco. O que você acha? Perfeito. Acho que a gente já deu bastante pano para manga neste bloco e tenho certeza de que nossos ouvintes estão ansiosos para descobrir como pedir perdão de forma genuína e eficaz. Então, vamos dar uma pausa para um cafezinho e já voltamos com a última parte do nosso Deep Dive. E cá estamos de volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre perdão, um tema que, como vimos, é muito mais profundo do que a gente imagina. É verdade. E como a gente estava comentando antes do intervalo agora, vou mergulhar num aspecto fundamental para que o perdão funcione na prática. O ato de pedir perdão. A gente falou bastante sobre perdoar o outro, mas e quando somos nós que erramos? A gente precisa reconhecer nossas falhas e pedir perdão para que a relação possa seguir em frente, né? Exatamente. O Aliança Renovada dedica uma boa parte do episódio falando sobre a importância de pedir perdão e eles destacam que esse ato, assim como perdoar, exige muita humildade e coragem. Humildade para reconhecer que erramos e coragem para engolir o orgulho e se expor, né? Afinal, pedir perdão significa admitir que magoamos o outro e isso pode ser bem difícil. Com certeza. Mas o podcast nos lembra que, por mais difícil que seja pedir perdão de coração, é essencial para a reconciliação. É um ato de amor e de respeito pelo outro e demonstra que a gente está disposto a lutar pelo relacionamento. E como a gente pode fazer isso da maneira correta? O que o podcast sugere para que o nosso pedido de perdão seja genuíno e eficaz. Eles dão algumas dicas bem práticas. Primeiro, a gente precisa ser sincero, falar com o coração aberto, sem tentar justificar nossos erros ou colocar a culpa no outro. Lembra que a gente comentou sobre a Ana e o Carlos. É importante que o Carlos, ao pedir perdão pelo atraso, não diga algo como me atrasei, mas você também sempre se atrasa. Entendi. O foco precisa estar no nosso arrependimento, na nossa responsabilidade pelo erro que a gente cometeu. E evitar usar o mais para justificar nossas ações. Né? Porque isso pode soar como se a gente estivesse diminuindo a importância do que o outro está sentindo. Exatamente. É como se a gente estivesse dizendo, eu reconheço que errei, mas a culpa também é sua. E isso, obviamente, não contribui para a reconciliação. O podcast também sugere que, ao pedir perdão, a gente se comprometa a mudar, a se esforçar para não repetir o erro. Faz todo sentido. Por isso não adianta pedir perdão da boca para fora, né? É preciso que haja uma mudança real de atitude, um compromisso de fazer diferente da próxima vez. Com certeza. E quando a gente pede perdão com sinceridade, com o coração aberto, disposto a mudar, a gente cria um espaço para que o outro também possa reconhecer seus erros e pedir perdão. É como se a gente quebrasse um ciclo vicioso de acusações e ressentimentos e iniciasse um novo ciclo, um ciclo de perdão e reconciliação. Exatamente. E o Aliança Renovada conclui dizendo que esse ciclo de perdão mútuo é fundamental para que o casamento se mantenha saudável e feliz ao longo dos anos. Que lindo. E sabe o que eu acho mais legal? É que essa lição do perdão que a gente aprendeu no contexto do casamento pode ser aplicada em todas as nossas relações, seja com nossos filhos, pais, amigos, colegas de trabalho. Concordo plenamente. O perdão é um aprendizado para a vida toda. É um presente que a gente dá para nós mesmos e para o outro, libertando a gente do peso da mágoa e abrindo espaço para que o amor floresça. Que mensagem inspiradora para a gente encerrar o nosso Deep Dive. E você que nos acompanhou até aqui, o que achou dessa conversa sobre perdão?
Esperamos que você tenha se inspirado com as histórias e dicas do Aliança Renovada. E lembre-se, o perdão é um processo, exige tempo, paciência e, acima de tudo, amor. Mas acredite, vale a pena trilhar esse caminho. Obrigada por mergulharem com a gente nesse tema tão importante. E continuem acompanhando do Deep Dive para mais reflexões e aprendizados sobre os mais diversos assuntos. Até a próxima!